O ar-condicionado da sala de reuniões no 40º andar, que noutros tempos parecia uma carícia, hoje cortava minha pele. Caminhei o salto dos meus escarpãs a ecoar no mármore, um som nítido, resoluto, que me fazia sentir invencível e terrivelmente vulnerável ao mesmo tempo. Era terça-feira de manhã em Lisboa, cinzenta e chuvosa. Um cenário que quase parecia ensaiado para o que estava prestes a acontecer. João Pendergrass. João. Ainda me custava chamar-lhe João em vez de... Não importa. Sentava-se na cabeceira da mesa, uma fortaleza de vidro e aço. Via-o de longe e o meu estômago apertou. As olheiras, o bronzeado falso que se desvanecera para um amarelo doentio. A verdade é que ele parecia um espectro do homem que um dia partilhara os meus sonhos e a minha vida. Dois seguranças, homens que ele próprio contratara, tentaram bloquear-me a entrada. Ridículo. Tive de lhes lembrar, com um tom de voz que não sabia que possuía, que ainda era proprietária de 15% da empresa. Que ironia. Há apenas 3 dias, tinha sentido um arrepio de raiva tão intenso que pensei que poderia incendiar o jardim da Atlântica inteiro. Naquele dia, o cheiro a trufas brancas e a arrogância reinava absoluto. Aquele era o tipo de sítio onde uma garrafa de água com gás custava mais do que a prestação do carro e o silêncio era pesado de julgamento. João estava sentado à mesa central, o lugar de poder com vista para o Parque Eduardo VII. Tinha 45 anos, era a imagem perfeita do novo rico. Dentes de porcelana, um fato feito à medida de milhares de euros, um relógio no pulso que marcava segundos que valiam milhões. Era o CEO da Pendergrass Tech, uma empresa que acabara de entrar na lista das maiores do país. Ao seu lado estava Sofia Lacqua, 24 anos, modelo do Instagram, com milhões de seguidores e uma personalidade fabricada inteiramente para os algoritmos de engajamento. Usava um mini vestido vermelho Versace, escandaloso, as unhas longas e afiadas a tamborilar incessantemente no ecrã do telemóvel. E à frente deles estava eu, Anna Pendergrass. Eu tinha 42 anos. Usava um cardigan de lã bege que tinha há uns bons 5 anos, calças pretas sensatas e sapatilhas rasas. O cabelo apanhado num coque simples e um pouco desgrenhado. Sem botox, sem preenchimento. Eu era exatamente o que era. Uma mulher que passara as últimas 2 décadas a trabalhar 18 horas por dia para ajudar o marido a construir uma empresa de uma garagem em Vila Nova de Gaia a um arranha-céus em Lisboa. João, disse, a voz baixa, odiava aqueles almoços públicos. Precisamos de falar sobre a reunião do conselho na terça-feira. Os acionistas estão preocupados com a aquisição da empresa de IA. Os números não batem certo. João nem olhou para cima, o olhar preso no menu. Preocupas-te demasiado. É por isso que parece sempre tão cansada. Sofia riu, cobrindo a boca com uma mão adornada por uma pulseira de diamantes que João lhe comprara na semana anterior. Uma pulseira que eu sabia que custava 45 mil euros, porque ainda gerenciava as contas domésticas. Ai, meu Deus, Rick, disse Sofia, a voz dela, finíssima, a perfurar o jazz ambiente. Ela está a falar de negócios outra vez? Pensei que tinhas dito que ela estava reformada. Parece a minha contabilista, mas vestida como a minha avó. Endureci. Apertei o copo de água. Eu sou a CFO da empresa, Sofia. Tecnicamente, sou a chefe do teu chefe. Sofia revirou os olhos, inclinando-se para sussurrar alto para João. Ela tem mesmo de ir ao baile Obsidiana este fim de semana? A sério, Rick, vai estar cheio de imprensa. A Vogue vai lá estar. Queres mesmo estar ao lado daquilo? Ela gesticulou vagamente para o meu cardigan bege. Cheira a naftalina e depressão. João finalmente olhou para mim. Os seus olhos não eram de amor. Eram calculistas. Olhou-me como olhava para um ativo a depreciar.
Uma peça de hardware desatualizada que estava a abrandar o seu novo e elegante sistema operativo. Sofia tem razão, Ana, disse ele friamente. O baile obsidiana é sobre imagem, é sobre o futuro. Tu representas o passado, os anos de luta. Não quero ser lembrado da luta. A luta? A minha voz tremeu ligeiramente. Eu codifiquei o algoritmo original, João. Vendi o anel de noivado da minha mãe para pagar o nosso primeiro servidor. Não sou apenas o passado. Sou a fundação. Fundações servem para serem enterradas debaixo da terra, interveio Sofia com um sorriso malicioso. O empregado de mesa chegou com uma garrafa de Dom Perignon. O som da rolha a estourar ecoou como um tiro. Enquanto ele servia, Sofia estendeu a mão para o seu copo, mas desajeitadamente bateu com o cotovelo. A flauta inteira de champanhe, pegajoso, doce e frio, salpicou diretamente o meu peito. A lã bege absorveu-o instantaneamente, ficando com uma mancha escura e lamacenta. O restaurante ficou em silêncio. Ups! Sofia guinchou, sem qualquer convicção. Não estendeu a mão para um guardanapo. Cobriu uma gargalhada com uma tosse. Foi sem querer, mas, honestamente, é uma melhoria. Pelo menos agora o conjunto tem alguma cor. Engoli em seco, o líquido frio a infiltrar-se na minha pele. Olhei para João, esperando que ele me defendesse, esperando que o homem que eu amara durante 2 décadas me estendesse um guardanapo, repreendesse a sua amante, mostrasse um pingo de decência. João suspirou, sinalizou ao empregado para a conta. Vai te limpar, Ana, disse ele a voz plana. Estás a fazer uma cena. As pessoas estão a olhar. Ele tem razão, Sofia sorriu, pegando no telemóvel para tirar uma selfie subtil com a mancha molhada no fundo. Pareces um cão molhado. Talvez devesses ir para casa. Eu e o Rick temos compras para fazer de qualquer maneira. Precisamos de encontrar uma gravata que combine com o meu vestido para a gala. Levantei-me. Estava a tremer, não do champanhe frio, mas de uma raiva tão pura e incandescente que parecia que ia queimar o restaurante. Olhei para Sofia, depois para João. Pensas que a roupa faz a mulher, João? Sussurrei. Acho que a roupa mostra quem pertence a este mundo e quem não pertence, respondeu João, virando-se de costas para mim. E tu, querida, deixaste de pertencer há muito tempo. Virei-me e saí. Não corri, não chorei. Mas ao passar pelo vidro reflexivo da entrada, vi o meu reflexo. Vi a mancha. Vi os olhos cansados. E pela primeira vez em 20 anos não vi uma parceira. Vi uma idiota, mas João Pendergrass cometera um erro fatal. Assumiu que o meu silêncio era fraqueza. Esqueceu-se que as tempestades mais perigosas começam sempre com uma queda na pressão. O apartamento na Avenida da Liberdade era geralmente o meu santuário, mas naquela noite parecia uma cela. Tinha tomado banho, esfregando o champanhe da pele até esta ficar em carne viva, e vestira um robe de seda. Sentei-me na sala escura a olhar para o horizonte da cidade. O elevador soou às 23h. João entrou, cheirava a conhaque caro e ao perfume enjoativo da Sofia, Chanel no 5 aplicado com excesso, sem a subtileza que o aroma exigia. Ele não esperava ver-me ali sentada. Soltou a gravata, atirando as chaves para a mesa de mármore italiano de 80.000 euros. Pensei que estarias a dormir, grunhiu. Precisamos de falar sobre a gala, disse acendendo uma única lâmpada. A luz projetava longas sombras no meu rosto. João gemeu, esfregando as têmporas. Ana, esquece. Não vais. Tenho de ir, disse calmamente. Estou no Conselho da Caridade. O meu nome está no convite, João e Ana Pendergrass. João caminhou até ao bar e serviu-se de um uísque de escocês. Bebeu um longo gole antes de se virar para mim. O seu olhar era de pena misturada com aborrecimento, o olhar que se dá a uma criança que não compreende as regras de um jogo. Era sobre isso que queria falar contigo, disse João.
Pôs a mão no bolso do casaco e tirou um envelope espesso de cor creme. Atirou-o para a mesa de centro, à minha frente. Caiu com um baque pesado. O que é isto? Perguntei, embora o meu instinto já soubesse. É um acordo pós-nupcial, disse João, e uma estratégia para te afastares. Fitei o envelope. Afastar-me da empresa, do conselho, de nós? João disse, a sua voz ganhando confiança. Olha, Ana, tivemos uma boa fase, mas sejamos realistas. Sou bilionário agora. Estou na capa da Forbes. Preciso de ser visto com energia, com juventude, com estilo. A Sofia entende a marca. Tu ainda estás a cortar cupons na tua cabeça. Eu construí a marca, disse a voz a subir. Eu escrevi o código que deu o primeiro milhão. Eu geri os livros quando quase falimos em 2008. Estás a despedir-me do meu próprio casamento. Estou a oferecer-te um acordo muito generoso, João disse. 50 milhões, a casa no Alentejo. Podes ir para lá, plantar um jardim, ler os teus livros, ficar confortável. Mas a cidade, a gala, a empresa, isso agora é o meu mundo. Tomou outro gole de uísque. A Sofia vai à gala como minha acompanhante. Já informei a comissão para mudar o mapa de lugares. Está feito, Ana. Levantei-me lentamente. Peguei no envelope, não o abri. Apenas o segurei, sentindo o peso de 20 anos de traição comprimidos em papel. Vais substituir-me por uma miúda que acha que o Dow Jones é um rapper? Estou a substituir-te por alguém que fica bem num flash de máquina fotográfica. João respondeu. Para de dificultar as coisas. Aceita o dinheiro. Vai para o Alentejo. Não te envergonhes a tentar lutar contra isto. Não podes ganhar. Tenho os advogados, tenho a imprensa e tenho o dinheiro. Caminhou em direção ao quarto, parando à porta. Ai, Ana, por favor, sai amanhã à tarde. A Sofia quer mudar algumas coisas dela antes da gala. Precisa do espaço no armário para o vestido. É um Dior feito à medida. Não entenderias alta costura, mas, acredita, precisa de espaço. Fechou a porta do quarto. Fiquei em silêncio na sala. Olhei para o envelope. 50 milhões de euros. Era muito dinheiro para a maioria das pessoas. Para mim, era um insulto. Era dinheiro para me calar. Caminhei até a lareira. Com mão firme, atirei o envelope, sem o abrir, para as brasas moribundas. Vi o papel enrolar-se e enegrecer, o creme transformando-se em cinza. João pensava que a batalha era por dinheiro. Pensava que era sobre quem ficava melhor num vestido. Ele não sabia que eu tinha um número de telefone na minha lista de contatos que não marcara há 15 anos. Um número simplesmente rotulado como HV. Peguei no telemóvel. As minhas mãos já não tremiam. Marquei. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Uma voz respondeu. Era rouca, francesa e parecia que não dormia há uma década. Olá, Henri, disse, a minha voz a transformar-se em aço. É a Ana, a tua musa. Houve uma longa pausa do outro lado, depois um suspiro ofegante. Ma chérie, o fantasma da passarela. Faz uma eternidade. Preciso de um favor, Henri. Disse a olhar para a porta fechada do quarto. Preciso de um vestido, mas não apenas um vestido. Preciso de uma arma. Para que ocasião? Perguntou o designer. O seu interesse aumentara. O baile obsidiana, respondi. Vou para a guerra, Henri, e pretendo incendiar o campo de batalha. Do outro lado da linha, Henri Vorsa, o designer recluso que banira a Vogue dos seus desfiles e recusara vestir a realeza de Hollywood, soltou uma gargalhada escura e deliciada. Então, vem para Paris esta noite, minha querida. Temos trabalho a fazer. Naquela noite, antes de adormecer, se é que consegui dormir, as memórias da minha mãe voltaram-me. Ela sempre dizia, nunca confies em algo que parece bom demais para ser verdade, Ana. Ela falava dos vendedores no mercado de Fátima, onde passávamos os verões. Mas agora eu percebia o casamento, as promessas,
o império que construímos, tudo parecia bom demais, perfeito demais. E perfeito não existe. Isso foi o que a vida me ensinou. Uma lição gravada a ferro e fogo na minha alma. Essa noite foi mais sobre aceitar essa imperfeição e transformá-la em força do que sobre qualquer plano de vingança. João Pendergrass acordou na manhã seguinte para um penthouse vazio. O armário estava meio vazio. Os casacos bege, as calças práticas, os sapatos sensatos tinham desaparecido. Ele sorriu a beber o seu café. Presumiu que eu tinha percebido a dica e me tinha retirado para a casa no campo, no Alentejo, para lamber as minhas feridas e plantar hortênsias. Mandou uma mensagem para Sofia. A bruxa má foi-se embora. O castelo é teu. Ele não fazia ideia de que eu não estava no Alentejo. Estava a 30.000 pés, a voar num jato particular em direção a Paris. João fizera um erro de cálculo crítico. Como CFO, eu não geria apenas os livros da empresa. Conhecia todas as lacunas, todas as contas offshore e todos os ativos escondidos. Tinha um fundo de guerra pessoal, uma conta separada que construíra ao longo de 20 anos com os meus próprios honorários de consultoria e dividendos de ações iniciais, que nunca misturei com os de João. Tinha liquidez substancial, suficiente para comprar uma pequena ilha, ou, neste caso, o suficiente para comprar uma ressurreição. Aterrei no aeroporto de Portela mesmo ao pôr do sol sobre Paris. Um Mercedes Maybach preto esperava na pista. Madame Pendergrass, o motorista acenou. A Mademoiselle Vorsa está à sua espera. 30 minutos depois, o carro parou em frente a uma porta de ferro pesada, grafitada e discreta no bairro da Alfama. Não havia placa nem campainha. Para o transeunte comum, parecia um armazém abandonado. Para a elite que o conhecia, era o santuário de Henri Vorsa, o único homem na moda que famosamente recusara vestir a rainha de Inglaterra porque não gostava da iluminação no Palácio de Buckingham. Bati 3 vezes. A porta pesada rangeu ao abrir. Henri estava lá. Tinha 70 anos, usava um kimono de seda e fumava um cigarro fino e preto. O seu cabelo era uma juba branca, os olhos por trás de óculos redondos e escuros eram afiados como agulhas. A musa regressa, sussurrou Henri, fumo a sair dos seus lábios. Conduziu-me para dentro e trancou a porta. O interior era uma caverna de maravilhas. Rolos de seda rara, veludo vintage dos anos 20 e manequins drapeados em tecidos que pareciam metal líquido enchiam o espaço. Vi a foto, disse Henri, conduzindo-me para um divã de veludo. Aquela que a rapariga, aquela coisa de plástico, publicou de ti com o casaco manchado. Tornou-se viral, disse a voz firme. Chamaram-me de CFO desgrenhada, memes, piadas. As ações do João até subiram porque o mercado acha que ele finalmente se está a livrar do peso morto. Henri cuspiu no chão. Filistinos, João é um fato. Ele vê uma mulher como um acessório. Vamos transformar-te no evento principal. Ele começou a circular à minha volta, fita métrica na mão, os olhos a escanear a minha figura. Eu tinha perdido peso devido ao estresse, mas a minha estrutura óssea era elegante, escultural. O baile obsidiana, Henri divagou. Todos estarão em brilhos dourados, prateados, a tentar parecer bolas de discoteca. Não faremos brilhos, Ana. Faremos escuridão. Puxou um rolo de tecido de um cofre trancado. Isto, disse Henri, acariciando o tecido, é seda Vorsa. Mandei tecer num mosteiro em Fátima. Absorve 99% da luz. É mais preto que a noite. Quando o usares, vais parecer um vazio na sala. Um buraco negro que consome tudo à sua volta. E o corte? Perguntei. Severo, disse Henri, cortando o ar com a mão. Um decote que mergulha perigosamente, mas com mangas que sugerem realeza. E as costas?
As costas serão totalmente abertas, mas precisamos de algo mais. Algo que grite, não estou quebrada. Ele caminhou até um cofre na parede, girou o disco e tirou uma caixa de veludo. Dentro dela, jazia um colar que me fez engasgar. Era um choker de diamantes negros brutos, caindo num único e maciço rubi vermelho sangue do tamanho de um ovo de pombo. O coração da fúria, sorriu Henri. Desenhei-o para uma czarina russa, que nunca o chegou a usar porque a revolução começou. Estava à espera de uma mulher com raiva suficiente para o carregar. Toquei nas pedras frias. É perfeito. Mas Ana, disse Henri, parando-me. Tirou os óculos, olhando-me nos olhos. O vestido é apenas tecido. As joias são apenas pedras. Se entrares naquele baile com a postura de uma vítima, serás apenas uma vítima num vestido bonito. Precisas de entrar lá como se fosses dona do edifício, como se fosses dona do João. Eu não quero apenas possuí-lo, Henri, disse os meus olhos a refletir o rubi vermelho. Quero levá-lo à falência emocional e publicamente. Bom, Henri sorriu. Então temos 48 horas. Levanta-te. Temos de ajustar o corpete. Enquanto Henri fazia a sua magia, eu tinha mais uma chamada a fazer. Um vestido era uma declaração. Mas numa gala da alta sociedade, o estatuto de uma mulher era, infelizmente, muitas vezes medido por quem a acompanhava. Não podia entrar sozinha. Isso pareceria desafio, mas também solidão. Precisava de entrar com alguém que fizesse João Pendergrass sentir-se muito, muito pequeno. Sentei-me no ateliê, o som das máquinas de costura a zumbir ao fundo, e olhei para o meu telemóvel. Rolei por amigos que já me tinham esquecido desde que a notícia da separação vazara. Parei num nome que eu sabia que João temia mais do que as autoridades financeiras. Pedro Sterling. Pedro era um capitalista de risco britânico, um tubarão que tentara comprar a Pendergrass Tech há 5 anos. João tinha-o afastado, zombado dele na imprensa e chamado-o de corsário corporativo de segunda categoria. Pedro nunca retribuíra publicamente. Ele simplesmente esperava. Eu sabia algo que João não sabia. Sabia que Pedro tinha sido quem financiara secretamente a startup de IA que João estava lá tentar adquirir. Se João soubesse que Pedro estava envolvido, o negócio iria por água abaixo. Marquei. Sterling, uma voz grave e nítida, atendeu ao primeiro toque. Pedro, é Ana Pendergrass. Uma pausa. Ana, soube da reestruturação do teu casamento. As minhas condolências, ou talvez os parabéns estejam mais na ordem do dia. Prefiro o último, disse. Tenho uma proposta para ti, Pedro. Estou a ouvir. Queres humilhar o João? Queres vê-lo suar antes de esmagares o seu negócio de IA na terça-feira? Posso dar-te um lugar na primeira fila. Continua. Leva-me ao baile Obsidiana no sábado. Sê o meu par. Caminha comigo no tapete vermelho. Deixa o João ver-nos juntos. Pedro soltou uma gargalhada baixa e escura. Ana, isso causaria um colapso nuclear nos tabloides. O João ficaria louco. Ele é extremamente possessivo com as coisas que pensa que possui. Mesmo depois de as ter descartado. Exatamente, Mussi. Ele pensa que estou no Alentejo a chorar por um jardim. Quero entrar e lembrá-lo que sou eu quem sabe onde os corpos estão enterrados. E ter-te ao meu lado é o derradeiro golpe de poder. Além disso, prometo-te que não ficarás envergonhado com o meu traje. Sempre admirei a tua mente, Ana. Eras a única nessa empresa com um cérebro, disse Pedro. Muito bem. O meu jato vai buscar-te a Paris amanhã de manhã. Chegaremos juntos à gala. Mas, sê avisada, se fizermos isto, declaramos guerra. Já acendi o pavio, Pedro, respondi. Chegou o sábado à noite. O baile Obsidiana foi na Fundação Calouste Gulbenkian. Era o evento da estação. A fila dos paparazzi tinha 3 pessoas de profundidade. Flashes a piscar como luzes estroboscópicas enquanto as limusines depositavam a elite da cidade.
Eu não estava lá para ver João chegar. Mas Clara, uma das funcionárias da Gulbenkian que sempre foi simpática comigo e a quem eu ocasionalmente pagava uns extras pelos seus bons olhos e ouvidos, contou-me os detalhes mais tarde. Madame Ana, a entrada do Sr. João, foi tudo o que esperávamos. Ele e a Sofia saíram de um Rolls Royce branco. Ele parecia muito presunçoso e ela, a Sofia usava um Dior feito à medida. Era rosa, um rosa chiclete berrante, com penas. Um vestido tecnicamente bonito, sim, mas nela e num evento chamado Obsidiana, parecia desesperado. Gritava: "Olhem para mim." Ela acenava para as câmaras, mandava beijos, verificava os monitores para ver se a apanhavam do lado bom. Os fotógrafos gritavam os nomes deles. Perguntavam sobre o divórcio, sobre os diamantes dela. O senhor João, com aquele sorriso falso, conduziu a Sofia pelas escadas. Ele sentia-se um rei. Tinha a jovem e atraente companhia. Tinha a empresa. Tinha apagado o passado chato e bege, segundo ele. Por dentro, a atmosfera era elétrica. Champanhe fluía. A elite misturava-se. O senhor João estava a fazer corte, perto da sala principal, a apresentar a Sofia a membros do conselho que pareciam desconfortáveis. "Isto é a Sofia. Ela trabalha em média", João disse a um senador. "Redes sociais", corrigiu Sofia, mascando pastilha. "Tenho mais seguidores do que o seu estado tem de pessoas." O senador forçou um sorriso e desculpou-se. João franziu a testa. "Tiff, talvez devas moderar um pouco." "Relaxa, Rick. Eles adoram-me", disse ela, virando um copo de champanhe. E foi aí que o ruído na sala mudou. Habitualmente, uma gala é um zumbido constante de conversas, mas o som começou a cair. Começou na entrada e espalhou-se pela sala como uma onda. Silêncio. Silêncio absoluto e atordoado. João virou-se irritado. "Quem está a atrasar a fila? É o presidente?" Olhou em direção à enorme entrada da escadaria. No topo das escadas estava um casal. O homem era Pedro Sterling, alto, a usar um smoking azul noite, de corte tão acentuado que parecia poder cortar, parecendo o irmão mais rico e malvado de James Bond. Mas ninguém olhava para Pedro. Olhavam para a mulher ao seu braço. Eu não parecia a Ana que ele conhecia. Parecia uma deusa sombria que tinha emergido das profundezas do oceano para afogá-los a todos. O vestido era de veludo Vanta Black. Absorvia os flashes das câmaras, criando uma silhueta que parecia uma fenda na realidade. Envolvia o meu corpo como uma segunda pele, mostrando uma figura que João ignorara durante anos, curvas esculpidas pelo Pilates. Ele nem sabia que eu fazia. Uma cintura perfeitamente marcada. O decote mergulhava profundamente, revelando pele que brilhava com um cuidado luminoso e caro. E à volta do meu pescoço estava o coração da fúria. Os diamantes negros cintilavam sombriamente, e o rubi maciço repousava na concavidade da minha garganta como uma gota de sangue fresco. O meu cabelo já não estava num coque desarrumado. Estava liso, reto e repartido ao meio, caindo pelas minhas costas como uma folha de obsidiana. A minha maquilhagem era feroz, um olho esfumado que me fazia parecer perigosa, e lábios pintados de um carmesim mate profundo. Não sorri, não acenei. Apenas coloquei a minha mão no braço de Pedro e comecei a descer as escadas. Clique, clique, clique. Depois a explosão. Os fotógrafos enlouqueceram. Os flashes eram tão intensos que cegavam. Ana, aqui! Quem está a usar? É Pedro Sterling! Olhem para o colar! Sofia Lacqua deixou cair o copo de champanhe. Partiu-se no chão, salpicando líquido rosa nos seus próprios sapatos emplumados. Ninguém sequer olhou para ela. João sentiu o seu sangue gelar. Não conseguia mover-se.
Fitava em sua esposa, a sua ex-esposa, e o seu cérebro não conseguia processar a imagem. Esta era a mulher que ele chamara de desgrenhada. Esta era a mulher a quem ele dissera para ir cortar cupons. Ela parecia majestosa, parecia aterrorizante, parecia cara. Cheguei ao fundo das escadas. Analisei a sala, os meus olhos fixos nos de João. Não desviei o olhar, não recuei. Pedro inclinou-se e sussurrou-me ao ouvido, fazendo-me soltar uma gargalhada rara e genuína que ecoou pelo salão silencioso. Era uma gargalhada de liberdade. Pronta para dizer olá? Perguntou Pedro. Vamos, disse. Caminhamos diretamente em direção a João e Sofia. A multidão abriu-se como um mar vermelho. João tentou recompor-se. Endireitou a gravata, mas as suas mãos suavam. Ana, João engasgou enquanto eu me aproximava. O quê? O que estás a fazer aqui? Parei. Olhei para Sofia, analisando o vestido rosa emplumado de cima a baixo com uma expressão de leve divertimento. Olá, João, disse a minha voz suave como veludo. Sofia, lindas penas. Muito rua Sésamo. Sofia abriu a boca para retorquir, mas as palavras morreram na sua garganta. Olhou para o meu rubi, depois para a sua pulseira de diamantes. De repente, as suas joias pareciam brinquedos de caixa de cereais. E Pedro? João cuspiu, olhando para o britânico. Não sabia que vocês se conheciam. Conhecemos-nos de longa data, Pedro sorriu, os olhos frios. Ana estava a contar-me sobre a aquisição de IA. Números fascinantes. Temos muito a discutir. João empalideceu. Isso é negócio confidencial da empresa. Já não, disse suavemente. Eu sou acionista, João, uma das principais, e tenho preocupações com a gestão. Dei um passo em direção a João, invadindo o seu espaço pessoal. Cheirava a um perfume personalizado que Henri me dera. Rosa escura, couro e fumo. Disseste-me para me limpar, João. Sussurrei alto o suficiente para os repórteres próximos ouvirem. Eu limpei. Esfreguei 180 quilos de peso morto e sinto-me muito mais leve. João ficou congelado, a boca ligeiramente aberta. Sorri, virei-lhe as costas e afastei-me com Pedro, a cauda do meu vestido preto varrendo o local onde Sofia tinha derramado a bebida, limpando-o. As câmaras voltaram a piscar, e João soube naquele momento que a foto da primeira página de amanhã não seria dele e do seu novo brinquedo. Seria da rainha que ele tinha tolamente tentado destronar. Mas a noite estava apenas a começar. Eu não tinha vindo apenas para parecer bem. Tinha vindo para largar uma bomba e segurava o detonador na minha clutch. O jantar dentro da Gulbenkian foi uma obra-prima de guerra psicológica. O mapa de lugares que João arrogantemente reorganizara para se colocar a si e a Sofia na mesa principal tinha sido misteriosamente alterado novamente. Pedro e eu estávamos sentados diretamente em frente a eles. Cada vez que João levantava o olhar do seu prato de vieiras, era confrontado com a visão da sua ex-mulher, radiante, sombria, e a rir de algo que Pedro sussurrava. O rubi coração da fúria na minha garganta parecia pulsar sob as luzes do museu, um lembrete constante do sangue que ele tinha tirado do nosso casamento. Sofia estava a desmoronar-se. Esperava ser a estrela do baile. Em vez disso, estava a ser tratada como mobília invisível. As editoras da Vogue e da Harper's Bazaar tinham passado pelas suas penas rosas para me perguntar sobre a silhueta Vorsa. Por que é que me estão a ignorar? Sofia sibilou, espetando uma vieira. Tenho 3 milhões de seguidores. Ela tem um cartão de biblioteca. Baixa a voz, João replicou, bebendo o terceiro copo de vinho. Estava a suar. Reparei que os outros convidados à mesa, CEOs de empresas tecnológicas rivais, um senador e magnatas do petróleo, ouviam-me atentamente. O mercado está a mudar, eu dizia, a voz clara e autoritária. A tecnologia já não é sobre hardware, é sobre gestão ética de dados. Se a liderança de uma empresa estiver comprometida, o algoritmo apodrece de dentro para fora.
Fiz contato visual com João enquanto dizia comprometida. O CEO da Omnicorp, um homem que João tentava aliciar há meses, assentiu gravemente. Tens razão, Ana. A estabilidade na cúpula é crucial. A volatilidade é um fator de risco. Ele lançou um olhar a Sofia, que estava a verificar os dentes num espelho compacto. João não aguentou mais. Levantou-se abruptamente. Preciso de um pouco de ar. Caminhou em direção ao terraço com vista para o Parque Eduardo VII. Precisava de se recompor. Precisava de se lembrar que ele era o bilionário. Ele era o gênio. E eu era apenas uma ex-mulher descontente. Ele não ouviu o suave clique dos saltos atrás dele. A fugir tão cedo, João girou. Eu estava na entrada, o vento a apanhar a seda do meu vestido. Parecia uma nêmesis de um filme no ar. Estás a gostar disto, disse João, a voz a tremer de raiva contida. Pensas que andar arranjada muda alguma coisa? Continuas despedida, Ana. Continuas fora. Caminhei até ao parapeito. Não olhei para ele. Olhei para as luzes da cidade. Eu não assinei os papéis, João. João riu nervosamente. Então os meus advogados vão forçar. Não tens alavancagem. Eu construí a Pendergrass Tech. Tu construíste a casca. Corrigi, virando-me para ele. Eu construí o motor e sei onde o motor tem fugas. Dei um passo mais perto. Eu sei sobre o projeto Janus, João. A cor esvaiu-se do rosto de João tão depressa que ele parecia um cadáver. Não sei do que estás a falar. Projeto Janus, repeti, saboreando as palavras. A empresa de fachada offshore, no Panamá, onde andavas a esconder a dívida do lançamento falhado do microchip do ano passado. Moveste perdas corporativas para uma entidade privada para manter o preço das ações artificialmente alto antes da fusão de IA. Isso é fraude de valores mobiliários, João. Isso são 15 anos numa prisão federal. João agarrou o parapeito de pedra. Não farias isso. Se as ações caírem, perdes metade do teu acordo. Eu não quero o acordo, disse os meus olhos frios e duros. Quero a verdade e estou disposta a queimar a minha metade da fortuna para garantir que tu não ficas com a tua. Nesse momento, a porta do terraço abriu-se bruscamente. Sofia cambaleou para fora, segurando um copo de champanhe fresco, parecendo instável. Estás aí, Rick, disse ela, um pouco arrastado. Estão a servir a sobremesa. É chocolate. Anda, para de falar com a empregada. Ela riu-se da sua própria piada. Percebes? Porque ela costumava limpar as tuas bagunças. Olhei para Sofia pela primeira vez. A minha expressão suavizou-se, não em bondade, mas em pena. Ele não se vai casar contigo, Sofia, disse baixinho. Cala a boca, Sofia respondeu. Ele ama-me. Sou a musa dele. Tu és a distração dele, disse. E distrações caras são as primeiras a ir quando o orçamento aperta. E acredita, o orçamento está prestes a apertar muito. Passei por eles, voltando para dentro. À porta pausei. Aproveita o chocolate, João. É a última coisa doce que vais provar durante muito tempo. Vemo-nos na reunião do conselho na terça-feira. Não tens permissão para entrar no edifício, João gritou atrás de mim. Não olhei para trás. Apenas levantei a mão num aceno preguiçoso. O flash de uma câmara de paparazzi dos arbustos abaixo captou o movimento. Lá dentro, Pedro esperava-me com uma nova bebida. Deslocaste a carga? Perguntou ele. O fusível está aceso, disse pegando no copo. Agora é só esperar pela explosão. De volta ao presente na sala de reuniões. A porta balançou. Entrei com Pedro Sterling e 2 homens de fato escuro com pastas. Foi a minha deixa. Desculpem o atraso, disse tranquila e fria. A segurança tentou desativar o meu cartão. Tive de lhes lembrar que ainda sou proprietária de 15% desta empresa. Sai daqui! João levantou-se apontando um dedo trêmulo. Segurança! Senta-te, João,
disse Pedro Sterling. A sua voz não era alta, mas carregava o peso de uma marreta. Caminhou para o lugar vazio na outra ponta da mesa, o lugar do desafiador. Não tens o direito de estar aqui, Sterling, João rosnou. Esta é uma reunião fechada. Na verdade, disse Pedro, abrindo uma pasta de couro. Estou aqui a representar a Sentient AI, a empresa que estão a tentar comprar. Os membros do conselho murmuraram em confusão. Adquiri uma participação maioritária na Sentient ontem de manhã, anunciou Pedro calmamente. E estou formalmente a rejeitar a oferta da Pendergrass Tech. João sentiu a sala girar. O quê? Mas o acordo estava fechado. Estava fechado. Intervi, colocando a minha própria pasta na mesa, até que o vendedor descobriu que o comprador estava insolvente. Insolvente? Perguntou Marcos, um membro sênior do conselho, olhando para João. João, do que é que ela está a falar? Abri a minha pasta. Não tirei alguns papéis. Tirei uma pilha espessa de documentos atados com fita vermelha. Isto, disse, deslizando a pilha pela mesa até Marcos, é uma auditoria forense dos gastos discricionários do CEO nos últimos 18 meses. Comecei a circular pela mesa, narrando enquanto os membros do conselho folheavam as páginas. Página 4, disse. $150 mil rotulados como honorários de consultoria de marketing pagos a uma Telaqua LLC. Sofia Laqua. João, a Sofia tem alguma licenciatura em marketing de que eu não esteja ciente? Ou é o custo da pulseira que ela usava no sábado? João não conseguia respirar. Página 12, continuei, a minha voz a subir. Voos fretados para Milão, Paris e Maldivas, listados como aquisição de clientes. A lista de passageiros inclui apenas 2 nomes, João Pendergrass e Sofia Laqua. Isto é ridículo, João gaguejou. São privilégios, privilégios de CEO. Isto é desfalque, disse, batendo com a mão nas costas da cadeira de João. Ele estremeceu. Mas isso são batatas pequenas, João. O verdadeiro crime está na página 50. A sala ficou em silêncio mortal. Marcos virou para a página 50. Projeto Janus, sussurrou. João criou uma empresa de fachada para absorver as perdas da divisão de microchips. Expliquei ao conselho. Ele falsificou os livros para manter o preço das ações alto, para que o seu bônus de desempenho fosse acionado. Ele fraudou os acionistas. Ele fraudou-vos. João olhou para os membros do conselho. Os seus rostos já não estavam confusos, estavam furiosos. Eram homens e mulheres que podiam ir para a prisão por causa das mentiras de João. É uma mentira! João gritou, suor a escorrer pelo rosto. Ela está a mentir. É uma ex-mulher ciumenta a tentar arruinar-me. As transferências bancárias são assinadas por ti, João, disse. Assinaturas digitais, carimbos de data e hora, endereços IP, tenho tudo. Virei-me para Pedro. Sr. Sterling, como proprietário da Sentient AI, venderia a sua empresa a uma empresa sob investigação federal por fraude de valores mobiliários? Absolutamente não, disse Pedro, fechando a sua pasta. Na verdade, aconselho o Conselho de Administração que, a menos que sejam tomadas medidas imediatas, divulgarei esta informação às autoridades até o meio-dia de hoje. Marcos levantou-se. Olhou para João com puro nojo. João Pendergrass, disse formalmente, faço uma moção para o remover como CEO com efeito imediato por justa causa. Alguém secunda? Secundo, disse a mulher à direita de João, sem hesitação. Todos a favor. 11 mãos levantaram-se. João ficou ali sozinho. O homem que queria ser rei. Estás despedido, João, disse Marcos. A segurança irá escoltá-lo para fora. Deixa o seu telefone e o seu portátil. João levantou-se, as pernas a tremer. Olhou para mim. Queria gritar, bater em algo, implorar. Mas viu o olhar nos meus olhos. Não era triunfo. Era indiferença.
Ele já não era um marido ou um parceiro ou mesmo um inimigo. Era apenas um mau investimento que eu finalmente liquidara. Arruinaste tudo, João sussurrou. Não, João, disse alisando a lapela do meu fato branco. Eu só equilibrei os livros. 2 guardas de segurança, homens que João tinha contratado, avançaram. Por aqui, Sr. Pendergrass. Enquanto João era conduzido para fora da sala de vidro, viu Sofia Lacqua de pé no lobby segurando um saco de compras. Ela viu-o ladeado por guardas com um ar destruído. Ela não correu para ele. Verificou o telemóvel, virou-se e caminhou em direção à saída. As portas fecharam-se. A sala de reuniões ficou em silêncio. Então, disse, tomando o lugar à cabeceira da mesa, agora que o lixo foi levado, vamos discutir a reestruturação desta empresa? Pedro sorriu da outra ponta da mesa. Acredito que a Sentient AI estaria muito interessada numa fusão, desde que o novo CEO seja alguém em quem confio. Acho que isso pode ser arranjado. Sorri. A calçada em frente à Pendergrass Tech estava fria. Ainda chovia. João estava debaixo da marquise, segurando uma caixa de cartão que continha um agrafador, uma moldura virada para baixo e um bonsai morto. Tirou o telemóvel para pedir um carro. A aplicação carregou, depois mostrou uma notificação vermelha. Método de pagamento recusado. Ele fitou o ecrã. Tentou o seu cartão corporativo. Cartão desativado. Tentou a sua conta pessoal Platinum AMX. Conta congelada, pendente de investigação. Um salto alto cor-de-rosa brilhante entrou no seu campo de visão. Sofia Lacqua estava ali, a rolar no seu telemóvel, abrigando-se debaixo de um guarda-chuva enorme segurado por um porteiro de hotel que ela tinha encantado. Sofia! Disse João, alívio a invadi-lo. Graças a Deus. Os meus cartões estão com problemas. É culpa do banco, obviamente. Liga para um Uber Black. Vamos para o Four Seasons. Preciso de uma bebida. Sofia não levantou os olhos do ecrã. O polegar dela apagava rapidamente fotos do seu Instagram, especificamente todas as fotos dela e de João. Sofia! Ela finalmente olhou para ele. A adoração tinha desaparecido. A persona borbulhante evaporara. No seu lugar, estava o olhar frio e duro de uma transação comercial que tinha azedado. Não posso, Rick, disse ela categoricamente. O que queres dizer com não posso? Sou o teu parceiro. És um risco, disse ela enfiando o telemóvel no bolso. O meu agente acabou de ligar. Ele diz que estar associada a um CEO sob investigação é veneno para a marca. Tem um acordo de patrocínio com uma empresa de gomas vegan para cabelo. Rick, não posso arriscar isso por um tipo que nem consegue pagar um táxi. Eu fiz-te, João gritou, a voz a falhar. Comprei-te esse vestido, essa pulseira. Sofia olhou para a pulseira de diamantes. Encolheu os ombros, desenganchou-a e deixou-a cair na caixa de cartão dele. Fica com ela. É falsa de qualquer maneira. Avaliei-a ontem. És tacanho, Rick. Esse é o teu problema. Querias uma vida de champanhe com um orçamento de cerveja. E usaste toda a gente para o conseguir. Um SUV preto parou. Não para João, mas para Sofia. Ela abriu a porta. Onde vais? João perguntou, a voz pequena. Dubai, disse ela. Conheci um barão do petróleo nas DMs enquanto estavas a ser despedido. Ele odeia tecnologia. Adora apenas. Ela bateu a porta. O SUV acelerou, salpicando água lamacada nas calças do fato feito à medida de João. 6 meses depois, o rebranding da Pendergrass Tech era o estudo de caso empresarial da década. O nome Pendergrass foi removido do edifício nas 48 horas seguintes à reunião do conselho. A empresa chamava-se agora simplesmente Foundry Systems. Simbolizava um retorno à construção de coisas duradouras. Eu estava sentada no gabinete de CEO. Parecia diferente. O vidro e cromo estéreis e intimidantes que João adorava tinham desaparecido.
A sala estava agora preenchida com madeira quente, arte e luz. Estava a rever o relatório de lucros do terceiro trimestre. As receitas tinham aumentado 18%. A fusão com a Sentient AI criara uma força imparável que dominava o mercado, mas fazia-o com uma transparência que recuperara a confiança de Wall Street. Bateram à porta. Pedro Sterling entrou. Hoje não usava smoking, mas ainda parecia despretensiosamente caro num camisola de carvão e jeans. "Estás a trabalhar até tarde, Madame CEO", disse, colocando 2 cafés na minha secretária. Velhos hábitos. Sorri pegando numa chávena. "Viste as notícias?" "Sim", disse Pedro, sentando-se na beira da minha secretária. "A audiência de sentença foi hoje." Assenti lentamente. Olhei pela janela para o horizonte de Lisboa. João declarara-se culpado de 3 acusações de fraude de valores mobiliários e desfalque. Em troca de uma sentença mais leve, liquidara todos os seus ativos para pagar aos acionistas. O penthouse foi vendido. Os carros foram leiloados. A casa do Alentejo desaparecera. 3 anos de segurança mínima, disse baixinho, e uma proibição vitalícia de servir como diretor corporativo. Ele safou-se facilmente, observou Pedro. Destruiu o sustento das pessoas para alimentar o seu ego. Ele destruiu-se a si mesmo, corrigi. Eu só lhe entreguei a pá. Pedro pôs a mão no bolso. "Por falar em liquidação, estive no leilão de bens esta manhã em teu nome, como pediste." Ele tirou uma pequena caixa de veludo. Respirei fundo. Abria. Dentro estava um modesto anel de diamantes vintage. Não era enorme, não era impecável, mas era o anel que o meu pai dera à minha mãe em 1970. O anel que eu vendera há 20 anos para comprar o primeiro servidor para uma startup chamada Pendergrass Tech. João tinha-o comprado anos antes. Aparentemente, tinha-o guardado num cofre, não para me o devolver, mas como um troféu, um lembrete do que eu sacrificara por ele. "Compraste-o de volta", sussurrei, lágrimas a picar os meus olhos. Bati a oferta de um colecionador de Tóquio. Pedro sorriu. Achei que pertencia à pessoa que realmente entende o seu valor. Tirei o anel. Não o pus no dedo. Fechei o punho à volta dele, sentindo o metal frio aquecer-se contra a minha pele. "Obrigada, Pedro." "Então", disse Pedro, levantando-se e oferecendo-me a mão. "Agora que o passado foi oficialmente recuperado, acredito que há uma gala no Guggenheim hoje à noite. E tem um smoking novo que estou ansioso por mostrar." Olhei para o anel, depois para o homem que me apoiava quando eu não era mais do que uma ex-mulher desgrenhada num cardigan bege. Pus o anel no bolso. Era um lembrete de onde eu viera, mas não ia voltar para lá. "Dá-me 10 minutos", disse, os meus olhos a brilhar com um fogo renovado. Tenho um vestido de Henri Vorsa que guardava para uma volta de vitória. João Pendergrass sentava-se na beira de um beliche estreito numa prisão federal em Nova York. O uniforme era áspero. A comida era terrível. Havia uma pequena televisão na sala comum. Dava as notícias da noite. E nas notícias de negócios, a Foundry Systems, liderada pela CEO Anna Pendergrass, acabara de anunciar uma partilha de lucros recorde para todos os funcionários. As ações atingiram o máximo histórico hoje. A tela cortou para um clipe meu. Saía do Guggenheim radiante, a rir de algo que Pedro Sterling dizia. Parecia mais jovem do que nos últimos 10 anos. Parecia livre. Um colega de cela, um miúdo preso por hacking, cutucou João. "Ei, velhote, essa não é a sua ex-mulher?" João olhou para o ecrã. Olhou para a mulher a quem chamara empregada. A mulher que ele descartara por um toque de cor e um momento de vaidade. "Sim", sussurrou João, desviando-se do ecrã para olhar para a parede de betão. "Essa era a minha mulher. Parece 1 milhão de euros." O miúdo riu. "Deve ter se metido em grandes sarilhos." João fechou os olhos. O silêncio da cela era ensurdecedor.
Sim, disse João na escuridão. Meti-me mesmo. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. Não, não peguei nos 50 milhões e fui para o Alentejo. Não podia. Não era sobre dinheiro, não era sobre ser certa ou ser errada. Era sobre verdade e dignidade. É difícil explicar a quem não viveu. O que teriam vocês feito? Será que teriam aguentado o golpe e engolido o insulto? Ou teriam, como eu, acendido o fogo nem que fosse para ver as cinzas? É uma questão que me assombra às vezes.